Mensagens revelam troca de favores entre traficantes do CV e pré-candidato do PL no Rio de Janeiro. Traficante do CV relatou ao ex-assessor de TH Joias encontro e troca de favores com Gutenberg Fonseca. Desce aí um pouquinho, vamos ver quem que é esse cara. Mérito que ganha quando eu resolvo algo, disse o traficante do Comando Vermelho, índio do lixão, para Luiz Eduardo Cunha Gonçalves Dudu, ex-assessor do deputado TH Joias, em junho de 25. Quem ganhou mérito, segundo a conversa, foi ex-secretário de Defesa do Consumidor do governador do Rio de Janeiro, Gutenberg Fonseca. Desce aí. Trocas de mensagens receptadas pela PF, obtidas na coluna, mostram que o traficante índio do lixão, entre maio e agosto de 25, falou ao menos 5 vezes sobre encontros ou troca de favores com Gutenberg Fonseca. O político foi indicado por Flávio Bolsonaro para Secretaria de Defesa do Consumidor em 2023 e ficou até abril de 2026. Ele será candidato pelo PL à Câmara dos Deputados. Mano, quando... Ó, deixa eu ver se eu entendi, se eu tô falando besteira. O Flávio Bolsonaro, ele condecorou miliciano. Ele empregou mãe de miliciano. O pai dele era vizinho de miliciano. Ele pegou policial para emprestar 16 mil reais de boleto pago em imóvel e não sabia como recebeu. Ele tinha miliciano pagando escolas e plano de saúde das suas filhas. E agora se descobre que ele indicou o cara que tem mensagem se gabando de trocar favor com ele para a Secretaria de Defesa do Consumidor do... Mano, é muita coisa, velho. Não é um negócio que resvalou, que tá lá longe. Puta, meu, o cara, o tio do sobrinho do irmão do amigo falou que... Não, é muita coisa, mano. É muita coisa. É importante lembrar também que o Flávio Bolsonaro teve 300% de lucro em 2 imóveis em 8 meses em área de milícia. Isso não é coincidência, brother. Isso não é coincidência. Você acreditar nisso é igual acreditar, igual no começo da live quando a gente mostrou, igual o Lula falou que o receptador do celular, ele não sabia que ele estava comprando celular roubado. Você é tão idiota igual eles. Você que acha que o Flávio Bolsonaro não tem nenhuma relação com milícia, você é um idiota, cara. Você vai me desculpar. Você vai me desculpar. Em 13 de maio de 25, segundo o relatório da PF, ocorreu a primeira conversa sobre o encontro de Gutenberg Fonseca, que é chamado de Guto, por Índio e Dudu. O traficante do CV perguntou ao ex-assessor TH Joias: cadê você? Assim vou ficar fraco, indicando insatisfação com a ausência de Dudu. Tá geral aqui, Guto e todos, cadê vocês? Continuou. Na época, Índio do lixão não tinha um mandado de prisão contra ele. Desce um pouquinho. Daí as mensagens, né? No dia seguinte, Índio disse a Dudu que iria encontrar com contar o que o doutor falou. Os dois ficaram 40 minutos numa ligação. Ao terminar, o traficante do CV pediu para que Dudu perguntar o que o Gutenberg Fonseca achou da atitude dele, que teria resolvido um problema de maneira rápida. Desce aí um pouquinho. O ex-secretário negou a coluna qualquer encontro com o Índio do lixão. É lógico, né? Em julho de 25, no mês seguinte ao encontro, o Índio do lixão encaminhou a Dudu um vídeo do Instagram de Gutenberg Fonseca que mostra uma reunião da Secretaria de Defesa do Consumidor, Procon e Enel. Junto com o conteúdo, o traficante escreveu: mérito que ganha quando eu resolvo algo. Aí reunião Enel, Procon e Sedcom. O assessor TH Joias então responde: mandei pro Menezes, falei que era legal ter levado você, ele ainda não respondeu. Desce aí. Desce aí. Menezes, segundo a Polícia Federal, José Marcos Menezes, ex-servidor da Prefeitura do Rio entre 20 e 21. Ele também foi do Procon estadual entre 10 e 20. A autarquia é subordinada à Secretaria de Defesa do Consumidor, que era chefiada por Gutenberg Fonseca. O servidor é citado em diversas mensagens entre Dudu e do chão. Até aí não tem nada, né? Pergunta da nomeação: se ele não for, eu vou em outro caminho já certo, disse Índia Dudu, que respondeu: eu aviso ele. Uma hora depois pediu o número de identidade do traficante com a seguinte mensagem: vamos pegar logo essa nomeação. Ou seja, aquilo que Flávio Bolsonaro, né, indicou estava basicamente sendo usado para dar cargos a traficantes. Aí sabe qual vai ser a resposta do Flávio? A mesma que ele deu quando falou que mandou emenda para um lugar que roubaram emenda. Eu não tenho como ver isso aí, eu não tinha como saber. É sempre... Você já reparou que esses caras são sempre assim? Indiquei o Cássio Nunes que devolveu direitos políticos do Lula. Não é culpa minha, não tenho como saber, não. Se tiver que votar para absolver, que vote. Indiquei o PGR petista que não processou ninguém. Eu indiquei, agora o que ele fez lá não é culpa minha.
Mandei emenda num lugar, roubaram o dinheiro da emenda. Não tinha como saber também. Eu mandei emenda, não tinha como eu verificar. Porra, indiquei um cara que tava dando cargo pro cara do Comando Vermelho. Não tinha como saber também. Pô, condecorei o miliciano. Não tinha como saber. Pô, empreguei a mãe do miliciano. Não é responsabilidade minha, não tinha como saber. Pagaram escola e plano de saúde da sua filha em dinheiro. Não vi, cara, não tinha como saber. Cara, são esses caras que você acha que vão mudar o Brasil? Sério? Arthur, mas e se ele foi inocente? E se ele foi inocente? Se ele foi pedir dinheiro por Vorcaro sem saber que o Vorcaro era alvo do maior escândalo de corrupção? É exatamente isso. Eu vou pedir dinheiro pro Vorcaro, pô, eu não sabia que ele era. Aí ele foi preso. Fui lá pedi por um ponto final. Inocente. Engraçado que são eles mesmos que falavam assim, então quer dizer que todo mundo ao redor do Lula era bandido. Exatamente, só ele era inocente. Exatamente. Isso vale pra eles também. É a mesma coisa. Puta que pariu, velho. Que país do caramba, velho. Desce aí um pouquinho, deixa eu ver se tem mais. Acabou? Irmão, caso o Marcos não resolveu, o que você acha do Guto chamar o Júnior e dar o papo de sudafricante? Posso falar com ele. Já fala com o Marcos agora, senão eu ligo nele. Gutenberg Fonseca respondeu o Dudu. Desce aí um pouquinho. Dias depois, diálogo entre o assessor Thiago Jorginho de pauta que Marcos José Mendes teria marcado reunião que teria presença de Gutenberg Fonseca, um encontro tal na sede Procon tal. Desce aí um pouquinho. Beleza. Então é isso, né? Que coisa legal. Que coisa bacana, Flávio. Mais uma coisa sobre a sua tutela que você não viu, né? Próximo. Peraí, só um minutinho. Like na live. Após mentira sobre Vorcaro, Flávio é o nome mais rejeitado da disputa eleitoral de pesquisa. Eu vou falar um negócio pra você, antes de ler a matéria. Rejeição não necessariamente é uma coisa negativa, tá? Os dois candidatos que foram pro segundo turno em 2018, em 2022 e agora em 2026 vão ser, provavelmente, os candidatos mais rejeitados. Ninguém chega lá sem rejeição. Ninguém. O Renan não chega lá sem rejeição, o Flávio não chega sem rejeição, o Lula não chega sem rejeição, o Haddad não chega sem rejeição, Jair Bolsonaro não chega. Você ter rejeição ao longo do seu trajeto não significa necessariamente sua derrota. Significa que você tem pessoas que te conhecem e têm opiniões sobre você. Tá? O fato é o seguinte: quando você tem a rejeição sem o apoio, algo está errado. E isso está acontecendo na campanha do Flávio. O Flávio tem apoio? Tem. Tem apoio dos mais radicais. Agora, ele tem apoio da galera normal? Não tem. O máximo que ele tem é tipo, puta merda, se for o Lula e o Flávio, vai no Flávio mesmo. E isso não é suficiente, tá? Para você vencer rejeição. Você tem que ter o apoiador, falando, eu conheço esse cara é bom, eu vou te defender das coisas que estão falando de você. O Flávio não tá tendo isso não, cara, ele tá tendo só dos fanáticos. Vamos lá? Desce aí um pouquinho. A nova rodada do BTG, Nexus ouviu 2.000 eleitores e tem rejeição pra caramba. Vamos lá, nova rodada da pesquisa, tal, beleza. Em março, o Lula era o candidato mais rejeitado da disputa eleitoral, com 49% de entrevistados dizendo que não votariam no petista de jeito nenhum. Naquele mês, Flávio tinha 48%. Agora, o filho de Bolsonaro ultrapassou o Lula, sendo citado por 50% dos eleitores. Segundo o levantamento, não votaram. E o petista segue rejeição alta, mas desceu para 47%. Olha, cara, ninguém é melhor pro PT. Nenhum candidato é melhor pro PT do que Flávio Bolsonaro. Puta merda, velho. Próximo. Agro se reúne e reavalia apoio a Flávio após envolvimento com o Vorcaro. Eu vou falar uma coisa pra você, tá? O agro, ele é ideologicamente alinhado com Jair Bolsonaro, mas ele é pragmaticamente aliado com o governo que está lá no poder. E vou dizer mais: os governos petistas foram muito bons para o agro. O agro nunca cresceu tanto quanto na era petista, não por causa do PT, né? Porque primeiro você teve o boom das commodities. Então, de repente, o Lula ganha a eleição em 2002, em 2003 a China tá crescendo pra caramba e começa a comprar coisa pra caramba, e a Índia a mesma coisa, e o Brasil começa a exportar coisa pra caramba e o agro fica gigantesco, inclusive
se aproveitando, né, do excelente trabalho da Embrapa. Legal. Daí o que acontece? Crise, dólar alto pra caramba. Os caras que exportam, o que acontece com eles? Ficam riquíssimos. Aí chega o Bolsonaro, alinhado com eles, parará, beleza, legal, dólar alto também, os caras ganham dinheiro pra caramba, ideologicamente alinhados com o Bolsonaro perde a eleição, fala que vai dar golpe, não dá porra nenhuma, os caras só se ferram. Governo Lula agora, o agro é o único setor que cresce, os caras estão assim, eu vou te falar como é que tá o agro. Irmão, eu tô bem, eu sou o único setor brasileiro que tá bem. Sou mais de direita, gosto mais dos valores de direita, mas também... Aí o Flávio Bolsonaro dá uma dessa. Você acha que os caras vão meter a cara pra defender o Flávio? Não, estamos aqui com o Flávio até o fim. Sendo que, número 1, o Lula está ganhando popularidade, não está perdendo, está perdendo rejeição, é o atual governo, tem mais chance de ser o próximo governo, e o Flávio só se queimando. Você acha que o agro vai fazer o que fizeram com o Bolsonaro e erraram? Tamo com mito até o fim, põe caminhão e põe trator. Se o Jair, que era o Jair, que era o pai da marca, que era o carismático, perdeu essa galera, você acha que o Flávio Bolsonaro vai aglutinar? Você acha que o Flávio Bolsonaro é o cara que vai trazer a galera? Não, tamo junto com você, Flavião. Eu duvido muito, cara. Eu duvido muito. Só que aí tem um outro elemento nessa questão. Tem um cara chamado Renan Santos, amigo, que tá falando tudo aquilo que nenhum outro candidato teve coragem de falar. Muitas vezes apontando o dedo para esses empresários, falando: meu irmão, vocês erraram, tá? Vocês erraram em olhar o Brasil da semana que vem e não olhar o Brasil das próximas décadas. É verdade. Desce aí, vamos ver? A CNA, principal entidade representativa do agronegócio brasileiro, convocou para a próxima quarta-feira uma reunião com todos os presidentes de federações de agricultura de estados para debater eleições desse ano. A reunião já estava prevista antes mesmo do envolvimento do senador Flávio Bolsonaro no caso Master, mas o assunto reforçou a necessidade de um debate entre as lideranças do agro, por ele ser até então o candidato tinha mais apoio do setor. Segundo uma influente fonte do agronegócio, a percepção hoje no setor é de que a confiança no candidato foi quebrada e o processo de recuperação de sua credibilidade será difícil. Outra fonte rematou que nos bastidores já se falava que poderiam surgir denúncias contra Flávio, dado seu histórico de envolvimento em denúncias de corrupção, mas que ainda assim o setor apostou nele como o nome mais forte contra o Lula. Desce aí um pouquinho. Sobe lá. Diante disso, a reunião tratará do cenário eleitoral. Tá, desce aí. A especial curiosidade sobre se um nome alternativo a Flávio poderia surgir. Embora Ronaldo Caiado, PSDB, seja uma liderança histórica do setor, a percepção é de que ele não conseguirá emplacar sua candidatura com a força que os primeiros sinais são de que Romeu Zema e Renan Santos estarão herdando os votos de Flávio após a crise na campanha. O setor, porém, avalia que Zema é um bom nome, mas não se viabiliza pelos problemas que declarações suas causaram no Nordeste, que Renan seria uma aventura nas eleições desse ano. Uma possibilidade defendida é uma chapa que una a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então, eu vou falar um negócio pra você. Olha como o empresariado, a elite brasileira, e a gente tem muito contato com essa gente. E eu vou te falar, é muito difícil, tá? Esses caras têm muito dinheiro, eles acham que eles acertam tudo. Não, às vezes você é só bom numa coisa específica. Às vezes você é muito bom em gerir, por exemplo, uma fazenda que, sei lá, que planta soja, ok? Mas você não sabe ler cenário político. Vocês acham que não é uma aventura você falar de uma chapa entre Tereza Cristina e Michele Bolsonaro e o Renan é uma aventura? Essa é a avaliação de vocês? Vocês estão pegando uma primeira-dama cujo currículo era uma bela vendedora de vinhos lá em Brasília, que conheceu alguns parlamentares interessantes do Congresso Nacional até casar com o mais tonto, né, que é o Jair Bolsonaro. Né, a Tereza Cristina tem uma bela história, mas apoiá-la com rejeição da própria família e da própria base não é uma aventura, enquanto vocês pegaram o cara que derrubou a Dilma, inclusive que agitou vocês naquela época para isso, que sobreviveu a todas as crises que nós tivemos, que criou um partido, que está subindo nas pesquisas mais do que qualquer outro candidato. Esse é uma vida. Você entende como é muito difícil lidar com a elite brasileira? Você entende como é muito difícil? É foda, irmão. É foda, é foda.
Foda. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.